Cast. É isso aí, família! Estamos aqui em mais um quadro Barará Bururu. Dessa vez nós estamos com ele, cara. Ele que é o Super Saiyajin do contrabaixo aqui de Mato Grosso, velho. Ninguém pega o cara é violento demais, irmão. Nada mais, nada menos do que nosso presidente da Ordem dos Músicos, Mr. Wellington Berê. Seja muito bem-vindo, família. Obrigado, Billy. Obrigado a todos. E é isso aí. Vamos que vamos. Estamos aqui para soltar o verbo. Isso aí, família. Então, Berê, aqui, ó, um dos nossos objetivos aqui nesse quadro, a gente, assim, eu faço essa abertura cheia de milonga, assim, mas a real aqui é a gente bater um papo mesmo, a gente quer conhecer mais sobre você, entender como que é essa sua trajetória na música, você que não é só músico, você também é produtor, você também tem um trabalho social, tem a questão de ser educador, também você dá aula, tem muito tempo que você dá aula já, também deu aula pra muita gente aqui, né? Teve oportunidade de tocar com vários nomes aí também, do contrabaixo nacional e internacional aí, várias... Tem uma estrada aí pra você contar pra nós aqui. Então a gente quer começar pelo começo mesmo. Como é que foi sua infância e como que você chegou assim na música? Você começou a tocar na infância ainda ou foi depois? Como é que começou tudo? Eu acho que eu sou músico desde antes, acho que desde a vida passada. E quando era criança, morava em Rondonópolis, o povo ouvia muito sertanejo e eu nunca me identifiquei muito com aquele estilo, então... quando mudei para Cuiabá, acabei tendo mais oportunidades de conhecer outros estilos e começar a ouvir Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Raul Seixas eu já ouvia desde quando morava em Rondonópolis, desde final da década de 80, início da década de 90. Então você é nascido em Rondonópolis? Sou de Rondonópolis. Oh, pode crer, pensei que você era cuiabano, vamos lá. E é isso aí, contato com a música sempre foi assim... minha vontade sempre foi conhecer coisas diferentes assim do que era mais comum no nosso meio, então acabei curtindo muito rock e depois que eu comecei a estudar música também a música instrumental e aí um universo de vertentes musicais e são assim muitas referências mesmo, então acho que a minha música, ela é, assim, diversa por conta de eu gostar de ouvir muita coisa diferente mesmo. Eu não me apego a um estilo só. Massa. Então, mas aí você começou a tocar com quantos anos, assim? Foi lá em Rondonópolis que você começou a tocar ou foi pra cá? Foi em Cuiabá, meados da década de 90. Você tinha quantos anos? Acho que uns 13, 14. Você já tava aqui em Cuiabá já? Sim. Já tinha mudado pra cá? Isso, aí eu ganhei um violão. Dizem que todo baixista é um guitarrista frustrado, né? E eu tenho que concordar. Fiquei frustrado com a guitarra. Quando eu peguei o baixo, eu falei, pô, é esse aqui mesmo. É mesmo? Se encontrou no trem? Aí eu comecei a me dedicar mais no baixo, mas isso foi assim, 97, 98, por aí. E daí, a partir dos anos 2000, que eu realmente comecei assim, profissionalmente, ainda garoto, mas já maior de idade e tal. Então foi mais ou menos assim. E comecei a tocar com dupla sertaneja, com banda de baile, com banda de pagode, com banda de rock. Com que aparecia, você barzinho, com tudo. E aí, enfim, né? São muitos anos aí de caminhada, muitas bandas, muitos artistas, muitas oportunidades, gravações, shows, festivais. E graças a Deus a gente segue aí promovendo a música no nosso estado através das nossas produções. Bacana. E assim, como é que foi esse processo assim, como é que eu vou dizer assim? Não precisa resumir não, mas como é que foi esse processo de você falou que você não se adaptou tão bem ao violão e à guitarra e você se encontrou no contrabaixo. Como é que foi o processo assim? Porque assim, a gente sabe hoje em dia você é um cara assim, que é conhecido por ser um cara virtuoso no contrabaixo, dominar vários estilos, assim, você é uma referência no contrabaixo. Como é que foi esse processo do gurizão que acabou de se encontrar ali no instrumento, no contrabaixo, rolou essa paixão, até você chegar nessa fase assim que a gente pode dizer assim, virtuosa? Como é que foi quais foram as pessoas que se envolveram nisso? Como é que foi todo esse processo? Fala aí pra nós.
Eu costumo dizer assim, que eu nunca abandonei o violão nem a guitarra, né? Eu só apenas acabei priorizando mais a prática do contrabaixo, que é um instrumento que eu achava bem chato mesmo no começo. Mas depois que eu comecei a ouvir Red Hot Chili Peppers, eu dei uma revisada, né? Dei uma revisada nos meus conceitos. E aí O Flea foi um cara assim que... foi determinante, né? Então eu comecei a aprender a tocar todas as músicas do Red Hot Chili Peppers. Como eu já tocava violão e guitarra, então não foi assim muito complicado, não. Foi tipo assim uma coisa bem de boa, assim, sabe? Aprender a tocar, pegava todas as músicas, não tinha dificuldade nenhuma para tocar. Agora, quando eu via nos shows eles fazendo aqueles improvisos, isso me deixava com tipo assim, eu sentia que eu ainda estava limitado, porque eu não sabia exatamente como fazer um improviso. Então foi aí que eu decidi buscar a escola de música, e quando eu cheguei na escola de música eu já tocava, né? Então, assim, não foi assim... Foi assim uma coisa, eu entrei na escola de música e menos de um ano depois eu já dava aula na escola de música, né? Aula até hoje, né? Tô 20 anos já dando aula. Que louco, então foi uma coisa assim que foi meio que uma coisa puxou outra. Você começou a fazer aula ao mesmo tempo que você começou a dar aula também. Porque quando eu comecei a fazer aula na escola de música foi para aprender teoria musical, aprender a fazer improvisação, né? Mas eu já tocava. Eu tocava todas as músicas do Red Hot Chili Peppers e tudo, já tocava com desenvoltura. Só tinha certa dúvida em relação às escalas, essas coisas. Então, foi bem tranquilo, assim. Comecei a pegar, o professor passava, na outra aula eu já estava tocando tudo que ele tinha passado, né? Então, foi bem tranquilo. E aí, comecei a dar aula para os alunos iniciantes. E foi, assim, uma das primeiras, assim, Trampo. trabalho mesmo, assim, né? Sério mesmo. Dar aula. Dar aula. Que legal, família, eu também, velho. Com 16 anos, foi a primeira vez que eu dei aula também. Que da hora. Foi a primeira vez que eu trabalhei que eu falei, pô, tô trabalhando. É. Foi a primeira vez, que da hora isso aí. E agora a gente quer saber, assim, dos seus trabalhos musicais, né? Você falou que você começou aí abraçando tudo isso aí, eu imagino que te deu uma puta bagagem foda, né? Tocar com banda de baile, sertanejo, pagode, tudo, né? E como é que foi que você chegou nesse rolê das bandas de rock, na banda instrumental? Fala dos seus projetos musicais aí, como é que foi? Eu estava dando aula lá na Bebop e apareceu uma banda que chamava-se Tribos da Capital, que já tinha uma caminhada aqui na década de 90. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Bebop, velho. Bebop Jazz é uma escola de música dos irmãos Isidoro que foi, assim, referência. Ainda é, os caras ainda estão nativos aí. Cada um seguiu o seu projeto, mas os caras estão... Os caras são muito referência. E nessa época que o Berê fez aula lá, era uma época que, assim, toda a nossa geração aqui fez aula. Eu também fiz. Então, assim, mandar um abraço aqui pro Marquinhos. Nós aí, Marquinhos, ó. Satisfação imensa aí, cara. Obrigado por tudo até hoje aí. Até hoje ele me dá uma mão ainda quando preciso. E daí foi que eu comecei, então, a tocar com banda autoral, né? Acho que foi coisa de 2003, por aí. E a banda tinha várias músicas super bacanas, né? Inclusive eu gravei uma música dessa época num álbum meu, agora recente. E daí, assim, eu tive a oportunidade de tocar em alguns festivais, em tocar em vários estabelecimentos aqui que fazem música ao vivo aqui em Cuiabá. Depois que eu saí da banda, eu comecei a trabalhar com os bares, com dupla sertaneja. Toquei com a dupla Breno Reis e Marco Viola, que tinha uma grande projeção nacional, inclusive, naquele período. Então, assim, todas as exposições de agronegócio aí de vários estados, assim, rodeio, shows grandes, assim, realmente a gente tive a oportunidade de tocar para grandes públicos e estar numa equipe realmente grande, com técnicos, com uma banda grande, músicos e cantores, artistas, assim, de projeção. Então foi uma bagagem e uma oportunidade de ganhar dinheiro também. E também, aí, posteriormente, toquei com a banda Mandala Soul, a banda Cuca Zureta, aí o grupo Tocandira em 2005, e a gente já gravando músicas autorais, instrumentais, né? E em 2010 eu gravei o meu álbum solo, né? Que eu decidi sair fora de todas as bandas, né? Até hoje.
eu faço trabalho solo. E gravei, então, no Estúdio Fábrica do Som, meu primeiro álbum solo. Daí, em 2014, eu gravei outro álbum de música pop. Em 2017, eu lancei outro álbum solo, mas só instrumental. Isso tudo tá disponível no YouTube? Tem tudo Tá. no YouTube? E depois eu gravei com o Grupo Tocandira aquela a coletânea, Cabeça de Pacu, né? Sim. E agora, no passado, a gente gravou mais um álbum instrumental com o Grupo Tocandira. Então, eu nem sei, acho que são, sei lá, uns 5 álbuns, alguma coisa assim. Uns 5 ou 6 álbuns. Fora, assim, músicas que a gente grava separada, né? Sem estar em álbum nenhum. Então, tem bastante coisa produzida. E em breve vem mais aí. E videoclipes? Tem alguns também. Tá no YouTube. Eu sempre divulgo pedaços, assim, coisas assim no meu Instagram. Tem um clipe, você falou em clipe, tem uma coisa curiosa. Nós gravamos um videoclipe no dia 5 de dezembro do ano passado. Até hoje a gente não lançou. Por quê? Sei lá, tá lá o clipe prontinho. Só falta lançar. Só falta publicar. Um ano passou. É porque também que essa coisa da pandemia, todo mundo ficou meio doido, assim, parece, né, cara? Tá lá o clipe, cara, prontinho lá e até hoje a gente não lançou. Então, você que acompanha o trabalho do Hélio Bereco, Tocandira, com todo mundo aí, ó. Vai lá, dá uma moral pros caras, fala, lança essa porra aí que eu quero ver esse clipe aí, cara. É o Tocandira ou é o Hélio Tocandira, Tocandira, né? Fomos pro Manso, gravamos na praia, lá no Lago do Manso. E tal, com produção e tudo. Que da hora. Imagem de drone e não sei o quê. Coisa bonita. Toda a produção e depois ficou. A hora que entregaram o clipe, eu falei, obrigado. Coloquei lá no computador, tá lá no computador. Até hoje. Eu tenho que lançar, velho. Na verdade. Tem oportunidade aí pra lançar isso. Na verdade, é porque assim. Como nós estamos envolvidos em vários outros trabalhos e tudo, a gente acabou, depois dessa pandemia, focando em muitas coisas e aí a gente acabou ficando um pouco meio que no stand-by com essa produção aí, né? Então, a gente tem que lançar o álbum, a gente não lançou o álbum, quer dizer, o álbum foi publicado, né? Tá no Spotify e tudo, mas assim, a gente não lançou o álbum, não fizemos uma apresentação mesmo, um show. Então a gente tem que lançar o álbum, tem que lançar o clipe, a gente vai gravar outro videoclipe, quero gravar outro videoclipe. E lancei um videoclipe meu solo, do meu trabalho pop agora recentemente também, tem uns 2 meses atrás. Mas é isso aí. Ano que vem acho que é um ano de muitas atividades aí, que muitas coisas vão acontecer. Massa. Agora a gente quer saber um pouco também, Berê, sobre o Berê, presidente da Ordem dos Músicos. Como é que funcionou isso aí, cara? Você que tem toda essa carreira aí já estabelecida, vários trampos feitos aí. Mas tá, como é que foi essa coisa pra você partir pra esse lado mais político, a gente pode dizer assim, né? Como é que foi esse negócio de chegar ao momento que chegou agora, ser presidente da Ordem dos Músicos? Como que foi isso aí? Eu acho o seguinte, a menos que você tenha a intenção de se mudar daqui ou de, sei lá, mudar para o meio do mato e desaparecer, a gente precisa fazer o que a gente puder fazer para melhorar o contexto do lugar onde a gente vive, porque se as coisas melhorarem para todo mundo, vão melhorar para a gente. Vai melhorar para mim, vai melhorar para você. Então, a pergunta é o seguinte, o que precisa ser feito? Se você se esforçar para parar, olhar, tentar identificar o que está por se fazer e se propor a fazer, você vai perceber que tem muita coisa por se fazer. Então, essa minha inquietação, ela é somente assim, uma coisa que eu acho que é um pouco natural, mas assim, por que não fazer o que precisa ser feito, já que isso vai ser bom não só para mim, mas também para outras pessoas, né? Então, eu sempre identifiquei um grande problema na Ordem dos Músicos, que é uma instituição federal e que ela é pública, ela é de todos nós. E esse problema me deixava um pouco chateado, né? Saber que algo não estava no lugar
e que, tipo assim, que, pô, nós não estamos fazendo nada por isso. Então, eu sempre provoquei a discussão em relação a esse assunto e quando... na verdade, assim, para fazer um breve resumo, a Ordem dos Músicos, a legislação determinava que os músicos eles deveriam se inscrever no conselho. Então, todos se inscreviam no conselho por força de lei. Inclusive, eu mesmo já passei por situações, assim, constrangedoras em relação à fiscalização que era realizada pela Ordem dos Músicos no passado, e a gente tinha que se inscrever. Então, a gente, né, não tinha outro jeito, porque a lei determinava, né? Sim. Aí, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal suprimiu alguns dos artigos da lei, incluindo o artigo que determinava a obrigatoriedade de inscrição, aí a Ordem dos Músicos ela perdeu a sua fonte de receita e os antigos gestores abandonaram, porque perdeu o caixa, né? Então eles não quiseram continuar. E isso, inclusive, abriu margem para oportunistas, né, que tentaram utilizar essa ferramenta que é a Ordem dos Músicos para tentar conseguir algum tipo de ganho próprio, enfim. Então, eu senti que aquela situação ela não poderia continuar. Então, quando foi em 2018, o Conselho Federal interviu aqui, mas eu acabei não podendo assumir por conta de que tinha a pretensão de ser candidato a deputado em 2018, então eu não quis assumir essa atribuição. E aí então o maestro Fabrício Carvalho, o Johnny Everson e o Joey, que é irmão do Johnny, eles assumiram como uma diretoria provisória. E permaneceram durante um período ali, deram um basta naquela situação que vinha acontecendo, né? E são caras aí que têm credibilidade e impuseram uma postura séria de novo na Ordem dos Músicos. Então, assim, mesmo que provisoriamente, né? Qualquer pessoa que olhasse aquele time saberia que as coisas não seriam como eram no passado. E aí, só que aí, depois disso, o Johnny, ele também acabou vindo a lançar uma candidatura para vereador em 2020, e aí ele teve que se ausentar, né? Teve que se ausentar, e nessa que ele teve que se ausentar, o maestro Fabrício também esteve nesse pleito, ele foi candidato a vice-prefeito, e eu, então, aceitei esse desafio, e de lá para cá foi quase 1 ano e meio só em cima de burocracia, resolvendo as pendências administrativas, e aí alguns poucos meses atrás nós realmente partimos para as ações concretas e então inauguramos uma nova sede e retomamos as inscrições. Mas as coisas ainda, já era previsto que as coisas ainda iriam caminhar lentamente por conta de uma série de metodologias de trabalho que a gente precisava se adaptar, porque, querendo ou não, existe toda uma burocracia, todo um procedimento que precisa ser adotado para se realizar as ações ali. Deixa eu dar uma traduzida aqui para a galera. Galera, talvez você esteja com um pouco de dúvida sobre o que o Berê está falando aqui. Eu vou traduzir a grosso modo aqui para quem é leigo, que talvez não esteja entendendo, se inteirar. A Ordem dos Músicos tava a maior safadeza do mundo aqui, a Ordem dos Músicos de Mato Grosso. Roubalheira, tudo assim, chegou ao ponto assim, cara, hoje você pergunta, você bota lá num grupo de músico, pega qualquer grupo de músico, e aí, Ordem dos Músicos, cara, esse trem nunca me ajudou, virou uma opinião pública unânime, sei de que a Ordem dos Músicos era sinônimo de corrupção, de coisa assim e tal. Wellington Berê e esse outro grupo assumiram isso aí e impuseram uma nova postura, né, com seriedade em cima disso aí. E agora que o Wellington Berê assumiu a presidência, inaugurou uma nova sede, ficou 1 ano e meio trabalhando só para resolver esses monte de cagada que os caras fizeram antes, para deixar a Ordem dos Músicos regularizadinha e a galera começar a se inscrever.
Então, acho que nós podemos aproveitar esse momento, já que eu tô dando essa explicada aqui, aproveitar o momento, cara. Eu fui um dos primeiros aí a me filiar à Ordem dos Músicos nessa nova etapa, junto com o Hélio Tuberê, né? Tô na diretoria também da Ordem dos Músicos, trabalhando com eles lá. E eu quero deixar o convite aqui, juntamente com o presidente Hélio Tuberê, aqui, você que é músico, que está acompanhando o nosso quadro aqui, Barará e Bururu, que é um quadro voltado só para música no TomaCast, a gente quer deixar o convite para você, cara. Chama nós aí, pode me chamar em inbox aí, chama eu no Zap, chama eu no Instagram, onde você quiser, pode me chamar que eu encaminho para vocês o contato direto da Ordem dos Músicos para vocês se informarem e saberem como que vocês podem estar, quem já é associado, quem já era filiado antes, como que faz para renovar, para ficar em dias, e quem não foi, então, ó, tem 3 formas de você fazer, tem 3, explica para nós melhor isso aí, Berê, como é que faz pro cara se filiar à Ordem dos Músicos agora em 2023 que tá entrando? Ó, a Ordem dos Músicos, ela é um conselho. Ela vai identificar o músico profissional, ela vai certificar, então ela vai dar a ele um documento oficial reconhecido por qualquer autoridade, reconhecido pela sociedade. Então, o músico que precisar demonstrar para a sociedade ou para qualquer autoridade constituída o seu ofício, a sua profissão, o documento oficial que ele terá de apresentar é a sua inscrição no Conselho Regional, assim como outras profissões têm também os seus conselhos, seja, né, educação física, odontologia, medicina. Você tem, por exemplo, a Ordem dos Advogados, você tem o CREA, você tem o CRES. Então, assim, essa é um documento oficial que vai demonstrar, né, para a sociedade que a pessoa ela é um profissional daquele segmento. Agora, nós não temos aqui no nosso estado, infelizmente, tantas instituições que têm como atribuição promover o fortalecimento e o desenvolvimento do segmento musical. Então, a gente está abraçando várias frentes aí. Coisas que não são assim atribuição da Ordem dos Músicos, mas a gente está abraçando. Olha lá, ó. Dá pra ver daí? Estourou? Olha lá. Acho que não dá pra ver de jeito daí, né? Mas aqui tá, ó. Minha carteira da Ordem dos Músicos aqui, a do Berê ali de presidente. Isso aí, ó. Você que ainda não fez a sua carteira, cara, passou da hora. Várias vantagens aí, vai rolar uns descontinhos para plano de saúde, desconto para comprar instrumento em loja musical, tem várias coisinhas aí que vão beneficiar o músico que tiver inscrito lá. Eu já fiz a minha, se fosse eu fazia também. A Mega Som, loja de instrumentos, é parceira da Ordem dos Músicos, é conveniada, temos um convênio que foi formalizado. Então, assim, eu estou comprando, por exemplo, um microfone agora, que custa R$ 2.700. Com o desconto que a Mega Som dá ao músico inscrito no Conselho da Ordem, só o desconto, com essa economia que eu tenho lá, eu já paguei a minha anuidade e ainda sobrou dinheiro. Então, considerando que durante o ano você vai comprar corda, você vai comprar baqueta, você vai comprar pele de bateria, você vai comprar instrumentos, você vai comprar caixa de som. Então, assim, eu vou comprar uma caixa, eu estou interessado em comprar um equipamento lá que custa coisa de R$17.000. Com o desconto que o músico inscrito tem, se eu compro uma caixa dessa, eu pago só o desconto que eu vou ter, a economia que eu vou fazer por estar inscrito na Ordem dos Músicos, eu pago a minha anuidade por 5 anos. Então, assim, a ideia é que seja economicamente interessante ao músico estar inscrito na Ordem dos Músicos. E fora isso, como eu disse há pouco, tem muita coisa por se fazer. A música, ela, no estado de Mato Grosso, é como um campo aberto que você precisa cultivar. Tem tudo por se fazer, quase nada foi feito. Se a gente for fazer assim lançar um olhar para o futuro, tem tanta coisa por se fazer e só depende de nós. Então, acho que se a gente continuar resiliente e com a mesma vontade, a gente tem a possibilidade de promover uma transformação inédita na história da música do nosso estado de Mato Grosso. Muito legal. E é isso aí mesmo que pô, eu falo como músico mesmo.
Ah, pô, eu vou me filiar na Ordem dos Músicos pra quê? Já tem esse histórico lá atrás. E qual que vai ser a vantagem, então? É óbvio, cara, que tem que ter vantagem, né? Então é justamente atrás disso que a gente tá correndo, né, Berê? Que é fortalecer aí o Bereré pros músicos aí que estão na guerra igual a gente tá, né? E vamos lá, Berê. Quais são os projetos aí pro futuro aí? Você como artista solo, você como a banda Tocandira, você como presidente da Ordem dos Músicos, fala um pouco de cada uma dessas coisas aí. Olha, eu espero que esse nosso empreendimento ele possa trazer resultados positivos o mais rápido possível. Eu estou falando da Ordem dos Músicos, de modo que no período breve, no curto prazo, curto médio prazo, nós já tenhamos uma equipe. E essa equipe formada por pessoas especialistas em áreas específicas, na qual a gestão da Ordem dos Músicos possa se dar de uma forma fluente. Mais leve, né? Para que o presidente possa fazer o que é o papel do presidente, que é fazer o trabalho de relações públicas, que é estar articulando junto com outras instituições, junto com empresários, junto com o poder público. Então, que hoje eu sou um faz-tudo. Então, assim, eu que limpo, eu que molho a grama, eu que faço o documento, eu que faço o ofício, eu que levo o ofício, eu que vou no correio, eu que vou no banco. Então, assim, hoje eu estou fazendo tudo, porque nós estamos ainda nessa etapa um pouco assim, de limitação. Mas, então, no momento em que a gente conseguir trazer uma equipe, e eu acredito que isso vai acontecer logo no começo do ano, então eu vou poder ter condições de também me dedicar ao meu trabalho, porque hoje eu estou fazendo sacrifício. Então hoje eu não estou tendo tempo para dedicar ao meu próprio trabalho por conta dessa atribuição que eu assumi. Mas eu tenho, assim, várias ideias musicais, várias composições, coisas que eu gostaria de produzir e lançar. Afinal, as músicas que a gente faz são as sementes que a gente joga, né? O fruto ele vem depois. Primeiro a gente tem que investir. E com o Grupo Tocandira nós temos aí então o videoclipe que eu falei para lançar. Tem que lançar um ano engavetado já, né? Tem que lançar o álbum, né? E eu acho que a minha ideia particularmente, eu acho que a ideia é produzir mais um videoclipe, lançar os 2 videoclipes assim, sem muita distância um do outro, depois lançar o álbum e depois fechar mais uns 3 ou 4 eventos para tocar e gravar, fazer mais alguma coisa ao vivo, alguma gravação ao vivo. E aí pronto, a gente encerra mais uma fase, né? Aí o que vier depois, aí é depois a gente vê. Massa. Eu gostaria de, como faz muito tempo que não acontece um festival de música instrumental, então eu gostaria muito de poder realizar, ou pelo menos contribuir com alguém que venha a realizar um evento de um festival de jazz. Porque quando a gente fala jazz, na verdade não é o soul jazz tradicional, é assim, mais abrangente, né? Sim. Então, para fazer um festival com foco foco no músico, né? Foco no instrumentista. E eu espero muito que 2023 possa trazer oportunidades aí para a gente fazer isso aí. E eu acho que assim, o festival qualquer festival, na verdade, né? Não é só o festival de jazz. Né? Qualquer festival, ele tem assim não somente aquela pegada assim de mostrar para as pessoas as produções regionais e também de outros lugares de fora, mas também de estimular, né? Porque aquela pessoa que está aprendendo a tocar, às vezes ela pensa assim, pô, eu quero aprender a tocar porque eu quero tocar no festival também. Né? Às vezes ela não toca esse ano, mas ela pensa, pô, mas no ano que vem eu posso, quem sabe eu entro no festival. Então,
festival ele tem esse papel de estimular e eu espero que esse próximo ano aconteçam muitos festivais. Então você aí, ó, que tá a fim de produzir um festival de jazz abrangente, não só de jazz tradicional, você já tem um forte aliado aí, ó. Berê aí, puta baixista, presidente da Ordem dos Músicos, cheio dos contatos aí pra somar com você aí, ó. Fica a dica aí, viu? Quer fazer um festival de jazz? Chama o Berê. Chama o Berê no Zap. E aí, bora tocar, família? Bora fazer um som? Bora. 1, 2, 1, 2, 3. Cuiabá! Ei, Cuiabá! Ei, Cuiabá! Ei, Cuiabá! Improvisar. Yeah! Vamos fazer mais uma aí, vamos lá, pra fechar. Siga o som que a vida lhe dá, seja samba, rap, hip hop ou jazz. Caminhos, estilos, muita coisa vai mudar. Se é bom ouvir, imagina tocar. Pegue os acordes que vão pelo ar. Imagine um blues e você vê o mar. A vida incita poesia. Se é bom ouvir, imagina tocar. Caramba, que louco, hein, Berê? Isso aí, galera. Esse é o Wellington Berê, o mestre aí dos graves aí, dos contrabaixos aí, presidente da Ordem dos Músicos, baixista da banda Tocandira e meu baixista também no projeto Billy Espíndola. Berê, foi uma satisfação receber você aqui, cara. Uma honra imensa pra nós receber um músico tão alto nível como você, que não só é um músico alto nível, mas também um cara que também tem uma consciência social aí, que quer fazer sua parte aí pela coisa toda aí no segmento da música. Uma satisfação, meu irmão. Eu agradeço. Parabéns pela iniciativa, parabéns a toda a equipe aí, pelo profissionalismo, pela produção. Sucesso, espero que o projeto aqui tenha assim, uma grande repercussão e estamos à disposição sempre que precisar. Valeu, família. Fechou. Obrigado. É nóis. Yeah! Yeah!